Muito boa tarde, Santa Catarina. Está começando mais um Jogo Aberto SC para todo o estado. Hoje é dia 16 de setembro, terça-feira, tem rodada da Série B, viu? Sobre isso e muito mais, a gente vai falar no programa de hoje. Se liga só o que vem por aí. Definidos os semifinalistas do primeiro turno da Terceirona, Juventus de Ceará e Oeste decidem a vaga dentro de casa. Tá de parabéns a diretoria, a comissão técnica. Sem Anderson Lopes suspenso, Avaí enfrenta o Sampaio Corrêa na ressacada, pensando em manter a liderança. O Avaí tem um aproveitamento de 60% dentro do campeonato. Se ele mantiver esse aproveitamento, ele fecha com 68, 69. Para não perder posições do G4 e para parar no adversário direto, Jack quer vitória contra o Náutico, que vem embalado na Série B. Carregando o peso da derrota por 3-0 contra o Bahia, Figueira não tem tempo para lamentar, pensando no clássico contra o Tigre. Tem que rever os erros desse último jogo e para não cometê-los contra o Criciúma, né? Novo comandante do Verdão exalta a postura agressiva da Chape na vitória contra o Sport, mas quer foco no trabalho para alcançar os objetivos. Nós temos tido poucos gols na competição, né? Parece que nós temos que trabalhar isso para conseguirmos chegar um pouquinho mais dentro da área. Ainda na zona de rebaixamento, mas vendo grandes possibilidades de sair, Criciúma se representa com clima leve no Heriberto Wilson. E sobre tudo isso e muito mais, já está aqui ele para falar. Sandro Ventura, nosso capitão em camisa 10, vai também responder a sua pergunta no facebook.com/Jogo Aberto e no Twitter e no Instagram. Você participa através do @JogoAbertoSC. A gente vai para uma rápida parada e daqui a pouco a gente volta com tudo sobre o futebol catarinense. Meio-dia e 34 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC mais uma vez. Muito boa tarde, Santa Catarina. Vamos lá, dar boa tarde pra ele também. Lucas. Sandro Ventura, tudo tranquilo, galera, tudo certo? Tudo certo. Hoje tem rodada da Série B, Sandro Ventura, os jogos na tela pra você aí de casa. Avaí joga dentro de casa, às 7h30 contra o Sampaio Corrêa. E o Joinville continua o tour lá no Nordeste. Vai pegar agora o Náutico, que vem embalado. Qual desses jogos é o mais difícil, Sandro Ventura? O mais difícil é o Joinville, justamente porque o Náutico também briga por uma colocação melhor. É uma equipe que recentemente jogou a Série A, então o Jack tem que eliminar não só o jogo, como um adversário direto aí pela briga do acesso. O do Avaí contra o Sampaio Corrêa também. Sampaio Corrêa vem de um período de invencibilidade, são 6 jogos, é uma equipe extremamente perigosa, mas o Leão dentro de casa tem que confirmar realmente a condição de líder e vencer mais uma vez, jogando bem, o que é importante, né? E falando de Série B, Sandro Ventura, e essa história do América Mineiro, que acabou perdendo 21 pontos aí, escalação irregular, né? É irregular, o atleta passou por 3 equipes do futebol brasileiro, são competições diferentes e o regulamento diz que realmente não pode ocorrer. Vai pagar, são 21 pontos, passa a ser o lanterna da competição com 12, então fica 2 pontos do Vila Nova e o América é um adversário também dos catarinenses pela briga do acesso, eliminado, tem recurso ainda, cabe recurso, mas dificilmente vai reverter, até porque outras equipes têm interesse também foram punidas. Então, deve ser mantido. Acaba lembrando o caso agora da Série A também, do Figueirense, né, o time catarinense, que está com o Marquinhos Pedroso para voltar. Justamente. Já estava lá no Grêmio, mas também já tinha sido inscrito aqui no Figueirense. Quer dizer, uma coisa que está meio controversa, ainda tem que ser definida. É um pouquinho diferente o caso do Marquinhos, mas o Figueirense tem também essa calma para botar o jogador, para ter uma resposta realmente concreta em relação à condição dele, porque aí são 2 clubes. O Marquinhos foi e voltou para o Figueirense, mas também acho que seria uma nova etapa, até porque ele já jogou pelo Grêmio. Então fica meio esquisito ele voltar para o Figueirense. Daqui a pouco, são 2, pode voltar para o Grêmio, se o Grêmio precisar. Muita bagunça, né? Aí fica complicado. São 2 passagens, eu acho que elimina a condição do atleta, dificilmente também vai voltar a jogar pelo Figueirense. É uma pena para o Figueirense, a gente vai ficar na espera aí para ver se realmente ele vai ser regularizado ou não. Mas agora a gente fala de Terceirona, porque as semifinais estão definidas. Vamos ver quem está nelas, vamos lá. No domingo foram disputadas as partidas da última rodada do turno da Série C do Campeonato Catarinense. As partidas definiram os semifinalistas desta etapa. No grupo A, Juventus e Jaraguá venceram e garantiram classificação às semifinais. O Juventus de Ceará foi o grande destaque do turno, vencendo os 3 jogos disputados. Tá de parabéns a diretoria, a comissão técnica, principalmente os atletas que desempenharam o trabalho lá dentro de campo e a torcida que veio aqui, compareceu e incentivou a nossa equipe. No grupo B, o Barra foi até Paulo Lopes e venceu o Curitibanos por 2-0 e se classificou às semifinais junto com o Oeste. As 3 equipes do grupo B somaram 3 pontos, mas Oeste e Barra se classificaram pelos critérios de desempate.
Pois é, Sandro Ventura, nesse caso, os gols pró são o critério de desempate aí que configura. Você acha que já tem aí favoritos para chegar na final? Olha, Lucas, eu acho que o favorito é o Juventus de Ceará. Foi a equipe que mais investiu e que no momento me parece que apresenta uma estrutura um pouco mais consistente. Agora tudo pode acontecer. Vantagem para as equipes que jogam dentro de casa. O Jaraguá também tem uma tradição no futebol, já participou de situações melhores no futebol catarinense e tudo pode acontecer. Mas eu acho que o Juventus de Ceará deve confirmar aí a conquista desse primeiro turno. Tá falado o Sandro Ventura, lembrando que no primeiro turno, se vencer já o Juventus de Ceará e também se vencer o segundo, já é campeão direto, não tem quadrangular final, né? Pois é, falado aí, portanto, da terceirona, agora a gente vai para um rápido intervalo, falar de Série A, depois de Série B, de tudo sobre o futebol catarinense que a gente não falou por enquanto, olha só. Dentro de mais alguns instantes, você confere o noticiário mais completo do futebol catarinense. Então eu acho que para integrar o nosso grupo vai ajudar bastante. A gente acabou pecando em alguns lances e depois ficou difícil correr atrás. Só que nós temos que ter uma colaboração, porque na hora de bater palma quando tá tudo bonito, é legal. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. 12h40, estamos de volta com o Jogo Aberto SC. A gente já falou do Avaí, que entra em campo hoje, um jogo importante para manter a liderança, mas tem uma baixa também muito importante. No ataque, Anderson Lopes não vai para o jogo. Para segurar a liderança da Série B, o Avaí precisa vencer o Sampaio Corrêa, 8º colocado dentro da ressacada. No primeiro turno, o Leão da Ilha arrancou um empate fora de casa. Agora, para ficar com os 3 pontos, o técnico Geninho deve manter a base do time que venceu o Vila Nova no sábado e fazer apenas uma mudança, por conta de suspensão. Em relação ao time, eu mantenho praticamente o time que iniciou o jogo. Devo apenas substituir o Anderson, provavelmente o Paulo Sérgio, que era o que vinha jogando. É o jogador que deve entrar jogando nesse jogo. Além de pensar na liderança, o Avaí também já pensa lá na frente, na pontuação final do campeonato. Pelas contas do técnico Geninho, se atingir os 65 pontos, o acesso deve estar garantido. Seriam 8 vitórias nos próximos 15 jogos. Mas eu acho que 65 entra, porque se você for analisar os outros anos, entrou tudo com 62, 63. 63 é um número básico, né? Mas se você puder subir acima disso, melhor. Hoje, com o aproveitamento que o Avaí tem um aproveitamento de 60% dentro do campeonato. Se ele mantiver esse aproveitamento, ele fecha com 68, 69. E para ajudar o Avaí a alcançar o tão sonhado acesso, um novo reforço pode estar chegando à ressacada. O meio-campista Ailton, do Sport, está em negociação com o Leão da Ilha e conta com a aprovação do técnico Geninho. É um jogador de muita qualidade técnica, um passe muito bom, uma transição muito boa. Não, já é um jogador experiente, não é um garoto, mas é um jogador que ali no meio joga em todas. Ele faz segundo volante, terceiro volante, faz meia. Então eu acho que para integrar o nosso grupo vai ajudar bastante. Sandro Ventura, então, antes de falar do jogo, vamos falar dessas possibilidades de contratação do Avaí. Primeiro o Ailton e também estão dizendo que o Beto pode voltar ao atacante, né? Olha, Lucas, a qualificação do elenco é fundamental. Tem muita coisa pela frente e determinante essas contratações, como está sendo o Ailton, por exemplo, que tem o conhecimento já do treinador, tem a confiança, é um atleta que jogou muito no esporte e que agora perdeu um pouco de espaço. Mas vai ser útil também. Aí o Beto, eu já não sei qual é a condição do Beto para atacante. O Avaí não tem esse jogador. Mas a última passagem do Beto pela ressacada não foi realmente lá essas coisas. Mas é sempre importante dar números e qualidade para que o treinador tenha opções e possa manter aí a regularidade da equipe. A respeito do jogo de hoje, o torcedor está comentando com a gente no facebook.com/Jogo Aberto, torcedor havaiano falando, Paulo Vitor, tem tudo para somar 4 pontos de vantagem para o Joinville, que provavelmente não ganha do Náutico e hoje vai ser difícil sem Anderson Lopes. Melhor atacante, mas o Roberto e Paulo Sérgio tem totais condições de darem conta. Abraço. Gente, o Roberto vem vindo bem, mas o Paulo Sérgio não foi mais utilizado. Será que dá conta, Sandro Ventura? A regularidade é do Anderson, né? Que vem mantendo, é o titular, vai fazer falta com certeza. Mas é oportunidade para o Paulo Sérgio também brigar por essa vaga. Juntamente com o Roberto, fazer um ataque um pouco diferente. Não tem o Anderson com a versatilidade que ele tem, mas independente da condição, o Avaí precisa vencer dentro de casa. Essa distância do Joinville pode aumentar, claro, se o Joinville não fizer a parte dele contra o Náutico, que briga também por um resultado, dá uma aliviada para a equipe do Avaí se confirmar os 3 pontos dentro de casa. Mas temos que aguardar e esperar que o Avaí tenha um pouco mais de tranquilidade para vencer essa noite.
Galera continua participando com a gente, o Luiz e a Aline falam: hoje é vencer ou vencer, vamos com tudo pra cima do Sampaio Corrêa. E como sempre, a Mancha dando aquele show durante os 90 minutos. Um abraço a vocês, um abraço pro Luiz e pra Aline. E o Luiz Felipe fala: vamos subir, Leão, hoje vai ser 3-1, Maicon Rodrigo. Hoje temos um elenco limitado, mas bem treinado pelo melhor treinador de SC. Desloca Roberto mais pelas pontas e mete Paulo Sérgio enfiado na área entre os zagueiros. O Maicon dando uma de treinador por aqui. O Eduardo da Silveira fala: vamos pra cima deles com tudo, rumo ao acesso e ao título. Vai pra cima deles, Leão. A postura tem que ser pra frente mesmo, né, Sandro Ventura? Hoje não tem outro jeito. Com certeza pra frente, mas tranquilo. A equipe do Sampaio Corrêa também, se eu não me engano, tá na 9ª colocação. É uma equipe que vem de invencibilidade, são 6 jogos sem perder. Você precisa ganhar o jogo, mas não pode transferir essa necessidade para a ansiedade, causar uma pressa em fazer a vitória, sempre com tranquilidade, com consistência, que está sendo mantida pelo Avaí, principalmente no setor defensivo, que melhorou muito, e aí em busca do volume de jogo e produzir o suficiente para vencer. Aí fecha, mata, faz o dever de casa e depois respira com tranquilidade. Agora é hora de falar do vice-líder da competição, o Joinville, que também está ali no G4, firme, vem de empate e agora vai tentar a vitória contra o Náutico. Quem tem as informações lá do norte do estado é Juliano Schmidt. Boa tarde, Juliano. Olá, muito boa tarde, amigos do Jogo Aberto SC. Notícias do Joinville Esporte Clube, diretamente do norte do estado. O Tricolor, que está em Recife nesse tour pelo Nordeste, quando enfrentou na sexta-feira e empatou com o Icasa em 1-1, agora enfrenta o Náutico logo mais 7h30 da noite. Quer agora a vitória para, de repente, recuperar essa liderança que o Avaí buscou no último sábado após vencer a equipe do Vila Nova. O técnico Emerson Maria não poderá contar com Edson Ratinho, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Para a posição, o Murilo joga, é o substituto natural. Mais 2 dúvidas do treinador tricolor. O Naldo saiu no intervalo do jogo contra o Icasa sentindo dores musculares. A gente lembra que o Naldo teve 45 dias afastado no departamento médico com um problema no músculo adutor da coxa. Agora ele tem mais esse problema, não tem nenhuma lesão detectada, está tratando intensivamente, pode ser que jogue, é a opção. Se caso ele não entrar, o Anselmo será o substituto. Já Fabinho, a partir dos 30 minutos do jogo contra o Icasa, foi acertado por jogadores do Icasa e mesmo assim ficou até o final, até porque não tinha mais substituição. E o Fabinho ontem chegou mais tarde no treino, justamente porque fez exames, também não detectou nenhuma lesão e virou dúvida também para esta partida contra o Náutico. Se caso não jogar, o Edgar Júnior será o titular. Portanto, o Joinville deve entrar a campo com o Ivan, Murilo, Bruno Aguiar, Thiago Medeiros e Rogério, Naldo ou Anselmo, Washington, Everton, Marcelo Costa, Fabinho ou Edgar Júnior e também o Jael. São essas as informações do Joinville Esporte Clube, que hoje enfrenta o Náutico. Um abraço. Valeu, um abraço, Juliano. Sandro Ventura, várias dúvidas na cabeça do técnico Emerson Maria, hein? Lucas, dúvidas, mas tem um plantel de qualidade, os jogadores que estão como opção tem o mesmo nível dos que estão em dúvida, e que bom que não foram constatadas nenhumas lesões nesses atletas, porque o Emerson Maria vai precisar do elenco todo. Você tendo jogadores à disposição, você pode fazer uma variação de esquema tático, dependendo da necessidade do jogo, e isso é importante. O Joinville precisa melhorar esse retrospecto fora de casa, já venceu bem fora de casa, já conseguiu jogar melhor e agora está realmente tentando recuperar. Essa briga pela liderança é importante porque você foca na primeira colocação e aí a permanência no G4 é um pouco mais tranquila. Então tem que realmente manter a cada jogo a intensidade para que vença novamente e consiga se manter ali entre os primeiros. Sandro Ventura, o Náutico vem numa crescente bastante grande, 3 jogos aí sem perder e está se aproximando do G4. Qual que deve ser a postura do Jack dentro de campo? A postura é sempre muito bem consistente, sempre como foi montada a equipe do Emerson Maria. É uma equipe que pode ser ofensiva, mas sempre ajudando na marcação muito forte, muito aplicado. E aí primeiro jogar para não tomar gol. Depois, com a qualidade que tem, com a velocidade dos atacantes, pode surpreender e fazer os gols para chegar à vitória. Agora não pode abrir mão de um bom sistema defensivo, muito bem montado, e aí as coisas se encaminham. Agora a gente fala de Figueirense, que desembarcou com um peso aí de 3 gols, perdeu de 3-0 pro Bahia, precisa se recuperar rápido, porque logo joga contra o Criciúma, é clássico do estado, olha só. Ainda tentando se reencontrar depois da pancada sofrida em Feira de Santana, o Figueira desembarcou ontem na capital. E o assunto principal, é claro, foi a derrota por 3-0 contra o Bahia. Felizmente a gente já sabia que ia ser difícil, né? A gente sabia que o campo ia estar ruim, que ia estar quente. Infelizmente a gente não foi surpreendido não, mas a gente
Mas se por um lado a derrota era o principal assunto, depois dela vinha o clássico de amanhã contra o Criciúma. Depois de ver sua sequência de invencibilidade de 8 jogos ser quebrada, o Figueira vê no jogo contra o Tigre uma boa oportunidade de retomar o caminho da vitória. É um clássico, um jogo diferente, né? A gente tem que rever os erros desse último jogo e para não cometê-los contra o Criciúma, né, e continuar nessa crescente. Para o jogo contra o Criciúma, o técnico Argel deve ter à disposição 2 atletas que estavam no departamento médico. O atacante Marcão e o volante França, que inclusive já jogou no Tigre, treinaram normalmente nesta segunda-feira e podem ser usados pelo treinador. Além deles, o lateral Leandro Silva e o meia Marco Antônio voltam de suspensão e devem ser escalados para a partida. Algumas voltas importantes, Sandro Ventura, inclusive do Marcão e também do França, né, que estava muito tempo parado. São opções. E o que é mais importante, os titulares que vêm no ritmo, Leandro, Marco Antônio, são jogadores importantes nessa recuperação do Figueirense. O jogo contra o Bahia faz parte do passado. O Figueirense precisaria estar também preparado para encontrar essas dificuldades que encontrou contra o Bahia. Mas em erros individuais acabou perdendo. Então eu não avalio como uma má atuação tecnicamente, até porque tecnicamente não houve futebol. Foi mais na força, na pegada, e o Bahia estava mais preparado e mais atento. O Figueirense não pode cometer os mesmos erros e agora, independente da situação, precisa dentro de casa voltar a jogar bem, como vinha nas 8 partidas de invencibilidade. Então, a oportunidade é contra o Tigre, é um jogo dificílimo, um confronto regional, mas o Figueirense dentro de casa tem que vencer o jogo. Vamos ver o que está pensando o torcedor no facebook.com/jogo aberto. Paulo César Peçanha fala, vamos Figueira, desanima não, 4ª lota Scarpelli e 3 pontos contra o Tigre. Leandro Guesser fala, espero que o Bezerra não prejudique o Figueirense, porque pelos pênaltis marcados no campeonato, o Figueirense é o time que foi mais prejudicado. Abraço. Um ponto importante aí que tocou o Leandro Guesser, escalação da arbitragem, né, Sandro Ventura? A arbitragem, um trio aqui do estádio, eu acho que não haveria necessidade, poderia poupar, ter o bom senso e botar gente de fora que não tem relação nenhuma, mas é um bom trio de arbitragem. É claro que o jogo exerce uma pressão muito grande por ser um confronto regional, mas os erros acontecem para todos os lados. Eu confio no trio de arbitragem, eu acho que tem qualidade e é capaz de fazer uma grande partida. Mas fica sempre a questão de ser árbitros do nosso estado. Tomara que façam uma grande partida e passem aí despercebidos e que as coisas sejam resolvidas entre os jogadores. O André Luiz dos Santos também está participando com a gente, ele diz, sobe furacão. Abraço pra galera da Band, abraço pro André. E Luiz Paulo Miranda fala, o Figueira tem que manter o foco e ir pra cima do Tigre. Um abraço pra galera do Jogo Aberto SC e pro Comorra FC. Um abraço pro Luiz Paulo Miranda e pro time dele. Portanto, Figueirense está falado. Marcão, você acha que volta já para esse jogo, Sandro? Eu acho que não. Como titular não, tem um tempo parado, teve uma lesão, embora tenha sido na mão, ele fica sem o ritmo de jogo, deve ser mantido o Everaldo com o Cleiton, e aí a qualidade, a capacidade de jogar num gramado bom, eu acho que aumenta essa condição do ataque do Figueirense, já que no último jogo não conseguiram jogar em virtude da má condição do gramado, que não permitia realmente que houvesse jogadas de velocidade, condição de bola, e isso atrapalhou demais a equipe do Figueirense. Tá falando então sobre o Figueira, agora a gente fala da Chapecoense, porque o novo comandante tá muito feliz aí, estreou com vitória já e agora tá querendo fazer mágica com muito trabalho, olha só. Tentando fazer mágica com o time, mesmo que essa mágica só aconteça com trabalho e mais trabalho. É lógico que nós gostaríamos de ter uma varinha realmente de poder, mas nós não temos. Para o novo treinador, além de corrigir o que é necessário no treino, o segredo está na postura. A Chape não pode ter medo de partir para o ataque. E nós estamos passando numa situação no Brasil, eu acho que vocês vão concordar comigo, que nós temos tido poucos gols na competição, né? Parece que nós temos que trabalhar isso para conseguirmos chegar um pouquinho mais dentro da área. O time foi muito bem no último jogo e teve essa postura mais agressiva, mas é difícil manter todo esse pique contra todos os times. O próximo jogo é pedreira contra o Corinthians fora de casa na quinta-feira. Para complicar a situação, o atacante Thiago Luiz sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e fica fora dos gramados por 20 dias. Fabinho Alves é o substituto imediato. O torcedor está eufórico com a vitória e quer que o time mantenha a pegada, mas Jorginho relembra: mágica no futebol só surge com trabalho. É hora de manter os pés no chão. Muitas vezes não vai dar certo como deu hoje, infelizmente. Só que nós temos que ter uma colaboração, porque na hora de bater palma quando tá tudo bonito, é legal. Nós precisamos, na hora que tá ruim, aquele incentivo para poder melhorar, e eu espero que todos possam ajudar nós nesse sentido. E agradeço pelo apoio que deram durante o jogo.
Mesmo vindo de vitória, tá bastante consciente, Jorginho, pés no chão, querendo uma postura ainda de calma da Chapecoense, né, Sandro? Com muita calma, tranquilidade. A questão da relação ofensiva da equipe, que precisa ser ofensiva, corajosa, ter vontade de chegar na frente, e fez isso no último jogo contra o Sport, só que cada jogo é uma situação diferente. Agora jogo contra o Corinthians, fora de casa, não vai poder jogar aberto, tem que jogar realmente fechado, bem montado atrás, bem armado, e aí tentar surpreender, como fez contra o São Paulo, por exemplo. Mas você concorda com ele que hoje em dia o futebol brasileiro está com esse problema de poucos gols, de medo de chegar em cima? Olha, eu acho que nem é uma questão de medo, eu acho que a qualidade técnica dos atacantes, é claro que a gente vê alguns clubes com dificuldade. Por exemplo, nós temos clubes, tanto na Série A quanto na Série B, que não tem jogador matador, jogador de área, jogador artilheiro. São muitas equipes que os artilheiros têm 4, 5 gols para uma competição que já vai lá para o segundo turno. Então, eu acho que nem é tanto pela falta de ofensividade, por um sistema, e mais sim da falta daquele jogador realmente que é artilheiro nato, que faz 20, faz 15 gols na competição. É o problema dos times catarinenses. A maioria dos clubes tem esse problema, um ou outro que tem jogadores acima de 10 gols. O Joinville, por exemplo, tem o Jael, as outras têm muitas dificuldades em achar esse atleta. Então, e cada jogo é uma história. Tem jogo que você pode ser um pouco mais ofensivo, mas você precisa também ser consistente atrás. Então, cada jogo é uma situação diferente. O Chape perdeu agora o Thiago Luiz, Sandro Ventura, por 20 dias, uma baixa importante. Também. Excelente atacante, volta o Fabinho, é uma opção. Tem o Camilo poupado, tem outros jogadores também à disposição. Tem o Bruno Rangel, que também está tentando uma sequência. Mas é isso, é a sequência de jogos, a dificuldade tem para todos e tem que recuperar e ir com o que tem na mão para que possa realmente dar conta do recado. E agora a gente fala de Criciúma, que tem uma baixa muito importante também, mas não é no ataque não, é na defesa. O goleirão Luiz está fora, olha só. Apesar de ainda estar na zona de rebaixamento, o Tigre comemorou e muito a vitória por 1-0 contra o Goiás na última rodada. Com o gol do lateral Luiz Felipe, foi quebrada uma sequência de quase 700 minutos sem balançar as redes adversárias, além dos 10 jogos sem vitória. Além disso, o Criciúma comemora também a boa volta de Zé Carlos, que foi poupado na penúltima rodada depois de estrear em casa. A gente já vem tempo, né, treinando junto e a gente já é experiente, já é o suficiente para um olhar para o outro e criar esse espaço, né? Eu acho que o Zé entrando, tanto já quanto o Corinthians já foi assim, né, no segundo tempo, e nesse jogo também. Então, eu fico feliz que a gente possa estar conseguindo devagarzinho, encaixando, ele abrindo espaço para mim ou para o outro meio entrando. Então, acho que o caminho está sendo esse. Então, acho que tem expectativa boa aí pela frente, que a gente possa conseguir essa dupla aí ajudar o Criciúma. Por outro lado, o clube lamenta a lesão do goleiro Luiz. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no último jogo e vai ficar de fora do restante da temporada. Galato e Bruno disputam a vaga de titular no gol do Tigre. Sandro Ventura, sem sombra de dúvidas, um dos jogadores mais importantes do Criciúma, nesse momento acaba lesionado, está fora aí da Série A. Infelizmente o Luiz teve uma lesão no joelho. O que acontece, Lucas? A consistência da equipe, o padrão defensivo, um bom padrão na parte defensiva, passa também pelas nossas equipes, passa pelos goleiros. Vive um momento realmente espetacular. As nossas equipes, todas têm bons goleiros e o Luiz com certeza fará falta, embora o Galato seja também um grande goleiro. Tem o Bruno também, que pode ser opção. Agora o Criciúma tem um dos melhores elencos do futebol de Santa Catarina, se não o melhor. Vai dificultar para o Figueirense e nós temos certeza que será um grande jogo. É uma equipe extremamente qualificada e vem crescendo. Na falar do Sandro Ventura, então, um abraço, meu amigo, um abraço também para você aí de casa. Amanhã a gente volta com o Jogo Aberto SC. Tchau!